Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nesta oportunidade, nós faremos uma revisão sobre o nosso conteúdo de estudo dos triângulos. Vamos lá. Então, nessa primeira questão, nós temos 3 triângulos. Em cada um desses triângulos há uma seviana. O que é uma seviana? É uma semirreta que recebe um nome específico. Pode ser chamada de altura, pode ser chamada de mediana e pode ser chamada de bissetriz. Então, nesse primeiro triângulo, nós temos a seviana, ela parte desse vértice até tocar o lado oposto. O que é o lado oposto? É o lado que está em frente ao ângulo ou em frente ao vértice de onde a seviana está partindo. E quando ela parte do vértice e toca no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, como esse aqui, ó, um quadradinho com pontinho, então essa seviana, ela é chamada de altura. Então aqui é uma altura. Nesse segundo triângulo, nós temos uma outra seviana. Ela parte desse vértice, toca ao lado oposto, só que agora ela está dividindo esse ângulo em 2 partes iguais. Então a seviana que parte do vértice e divide o ângulo em 2 partes iguais, essa seviana é chamada de bissetriz. E temos a terceira seviana, ela parte do vértice, toca o lado oposto, e ela divide o lado oposto em 2 partes iguais. Nesse caso, essa seviana, ela é chamada de mediana. Ok? A nossa questão de número 2, nós vamos determinar o valor do ângulo A. Nós temos esse triângulo ABC. Vamos determinar o valor do ângulo A, sabendo que essas semirretas aqui, ó, são bissetrizes. Ó, então o que nós temos? Nessa segunda questão, nós temos um triângulo ABC, do vértice B está partindo uma bissetriz, e do vértice C também está passando uma bissetriz. E o encontro dessas bissetrizes formou esse ângulo de 120 graus. Mas o que é a bissetriz? A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, se meu ângulo aqui for B, ângulo B é todo esse ângulo aqui, ó. Então, se meu ângulo é B, eu vou pegar esse B e dividir ele em 2 partes iguais. Como é que fica o ângulo B dividido em 2 partes iguais? É B sobre 2. Por quê? Ó, se eu pegar B sobre 2, que é uma parte, mais B sobre 2, que é a outra parte, porque são 2 partes, então eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Vou repetir o denominador 2 e vou somar o B em cima. 1B mais 1B, 2B. Aí eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo ele. Quem sobrou? Sobrou o B, que era o inicial. Então, o B inteiro, quando eu dividi ele ao meio, ficou B sobre 2 mais B sobre 2. Então, aqui é B sobre 2 e aqui é B sobre 2. Da mesma forma, aqui é uma bissetriz, então eu dividi esse ângulo C em 2 partes iguais. Então, esse pedaço aqui é C sobre 2, e esse pedaço lá em cima é C sobre 2. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou formar, com o encontro das bissetrizes, vou formar um novo triângulo.
Aí agora eu tenho um novo triângulo. Eu tenho esse triângulo, onde houve o encontro das bissetrizes. Então eu vou ter agora um novo triângulo, vou chamar esse triângulo assim. Aqui é um ponto, vou chamar esse ponto de P. Vou chamar aqui de P, que é o encontro das bissetrizes. Então aqui esse ângulo agora é B sobre 2. Esse ângulo agora é C sobre 2. E aqui é o ângulo 120. Aqui é o B, aqui é o C. Então esse triângulo aqui eu consegui destacar do principal. Então quando houve o encontro das bissetrizes, que se encontraram nesse ponto que eu chamei de P, então eu formei um novo triângulo aqui, ó. O triângulo PBC, aqui o triângulo PBC. Esse ângulo B foi dividido em duas partes iguais, então aqui ficou B sobre 2, aqui ficou B sobre 2. O ângulo C foi dividido em duas partes iguais, aqui ficou C sobre 2, aqui ficou C sobre 2. Só que do meu triângulo original, vou pegar meu triângulo original, que é ABC, ó, meu triângulo original ABC. No meu triângulo original, eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Então aqui ó, eu tenho o ângulo A, que ele não aparece, mas ele tem o ângulo A. Eu tenho aqui o ângulo B, que não apareceu, mas eu tenho o ângulo B. E aqui da mesma forma o ângulo C. Pela definição que nós temos de triângulo, em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Eu vou pegar A mais B mais C igual a 180 graus. E desse triângulo aqui? Desse triângulo aqui também vale a definição, porque é qualquer triângulo. Então, B sobre 2 mais o C sobre 2 mais o 120 também é 180. Ó, B sobre 2, vou colocar assim até uma letra minúscula para ficar melhor. B sobre 2 e aqui C sobre 2. Então, B sobre 2 mais C sobre 2 mais o 120 é igual a 180 graus. Então, vai ficar B sobre 2 mais C sobre 2 é igual a 180 graus. Aqui está mais e para cá menos, 120 graus. B sobre 2 mais C sobre 2 igual 180 menos 120 vai dar 60 graus. Aqui embaixo não tem nada, coloca 1. Agora eu vou calcular o MMC de 2 e 1, porque ele tem uma soma de frações com denominadores aqui iguais e aqui eu tenho um denominador diferente. Eu tenho que calcular o MMC de 2 e 1 é o próprio 2. Então o MMC aqui será 2. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes o B dá B. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes o C dá C. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes o 60, 120 graus. Como aqui se trata de uma equação, eu cancelo o MMC, fica B mais C igual a 120 graus. Ora, desse triângulo aqui, eu encontrei B mais C igual a 120. E desse triângulo aqui, eu encontrei A mais B mais C igual a 180. Então, se B mais C é 120, no lugar desse B mais C aqui, eu vou substituir por 120. Então, ficará assim, A mais B mais C igual a 180. Quem é B mais C? B mais C é 120. Então, no lugar desse B mais C aqui, ó, eu vou colocar o 120, ficará assim. A mais 120 igual a 180. Posso somar número com incógnita? Não. Então, A é igual a 180
está mais 120, passa para cá menos 120. A é igual a 180 menos 120, vai dar 60 graus. Logo, o valor desse meu ângulo A é 60 graus. Aí temos agora a questão de número 3. A questão de número 3, nós iremos destacar os pontos de encontro da bissetriz, da mediatriz, da mediana e das alturas. Então vamos lá. Então primeiro nós vamos destacar o incentro. O que é o incentro? O incentro, ele é o encontro das bissetrizes. Então, o incentro é o encontro das bissetrizes. Então, dado um triângulo ABC, um triângulo ABC, eu tenho aqui a bissetriz do ângulo A, eu tenho aqui a bissetriz do ângulo B e eu tenho aqui a bissetriz do ângulo C. O que é a bissetriz? A bissetriz é a reta que parte do vértice e divide o ângulo em duas partes iguais. Esse encontro aqui dessas bissetrizes é chamado de incentro. O que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. Então, dado um triângulo ABC, tem um triângulo aqui ABC, eu vou traçar a mediana. O que é a mediana? É a semirreta que parte de um vértice, dividindo o lado oposto em duas partes iguais. A partir aqui do vértice, dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Parte do vértice, dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Então, esse encontro aqui das medianas, chamado de baricentro, que é o ponto G. Aí eu tenho agora o ortocentro. O que é o ortocentro? O ortocentro é o encontro das alturas. Então ele tem um triângulo, novamente ABC, ABC, e o que é a altura? É a semirreta que parte de um vértice e quando ela toca o lado oposto, ela forma um ângulo de 90 graus. Aqui partindo do vértice B, tocando o lado oposto, formando também um ângulo de 90. E partindo do vértice C, tocando no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, ortocentro é o encontro das alturas, pode ser chamado ponto O. E o último que nós temos aqui será o circuncentro. O que é o circuncentro? Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então, eu tenho um triângulo aqui. Triângulo ABC. E
Então, o que é a mediatriz? A mediatriz é a semirreta que ela vai passar na vertical, certo? Ela vai passar aqui na vertical, em relação a cada lado, né? Formando aqui uma reta na vertical e dividindo, sempre passando pelo meio de cada lado. Então, nós vamos ter uma reta aqui, ó, passando aqui pelo meio, ó, nós vamos ter aqui uma reta, passando pelo meio aqui, dividindo esse lado, nós vamos ter aqui uma outra reta aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, das mediatrizes é chamado circuncentro. Nós vamos colocar aqui um C. Então, o circuncentro é o encontro das mediatrizes. Mediatriz, essa semirreta que ela vai passar perpendicularmente, dividindo o lado em duas partes iguais, ó. Então, passou aqui e passou aqui, dividindo os lados em duas partes iguais. Vamos para a nossa questão de número 4. Questão de número 4. Na questão de número 4, nós vamos determinar x e y. Nós temos aqui esse triângulo, aqui é 30, aqui é 70, e aqui é 2x menos 40, e aqui é y. Olha, então nós temos um triângulo, tá certo? Temos aqui uma semirreta que partiu desse vértice, e aqui, esse ângulo aqui é 30, esse ângulo que ficou à esquerda é 30, aqui é 70, e temos esse ângulo aqui que nós destacamos, porque não deu para colocar aqui dentro, 2x menos 40. Olha, está pedindo para encontrar x e y. Como nós já temos o ângulo 30, já temos um ângulo 70 e temos esse ângulo aqui que é 2x menos 40, pela definição nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, esse 30 mais o 70 mais o 2x menos 40 é igual a 180 graus. Então, ficará assim, ó, 30 graus mais 70 graus mais 2x menos 40 graus, igual a 180 graus. Aí o que eu vou fazer? Juntar os numerais. Os ângulos 30 e 70 dá 100, mais 2x menos 40 igual a 180. 2x mais 100 menos 40 igual a 180. 2x, 100 menos 40 dá 60, igual a 180. 2x é igual a 180, está mais 60, passa para lá, menos 60. 2x igual a 180 menos 60 dá 120. X é igual a 120 dividido para 2. X igual a 60 graus. Então, eu achei os 60 graus. Agora, vamos lá. Eu tenho agora 2x menos 40 e y. Eles estão na mesma reta. Estão nessa mesma reta aqui, ó. Então, quando eu tenho ângulos formados na mesma reta, esses ângulos são chamados de adjacentes suplementares. Então, 2x menos 40. Que está na mesma reta do y, eles são adjacentes suplementares. Se eles são adjacentes suplementares, a soma deles é igual a 180 graus.
eu vou pegar 2x menos 40 graus, mais o y igual a 180 graus. O meu x, eu já encontrei o resultado. O resultado do meu x é 60. Então, 2 vezes os 60 graus, menos 40 graus, mais y igual a 180. 2 vezes os 60 dá 120. Então, 120 graus, menos 40 graus, mais y igual a 180. 120 menos 40 vai dar 80 graus, mais y igual a 180 graus. Isola o y, é igual a 180 graus, aqui está mais, vem para cá menos 80 graus. Y é igual a 180 menos 80, vai dar 100 graus. Então, encontramos o valor de x e encontramos o valor de y. O x vai dar 60 e o y vai dar 100. Aí, 2 vezes o 60 vai dar 120. 120 menos 40, 80. 80 mais o y, que é 100. 80 mais 100, 180. Então, questão de número 5 agora. Questão de número 5, vamos também determinar o valor de x e y. X aqui 6. Bom, nessa questão de número 5, nós temos esse triângulo grande, certo? Quando eu passei essa semi-reta passando pelo vértice, dividiu em 2 triângulos. E tanto o triângulo 1 quanto o triângulo 2, eles são semelhantes. Então, observa, eles são semelhantes, eles são congruentes também. Esse triângulo é congruente a este aqui. Então, observamos, se esses triângulos são congruentes, observa que aqui eu tenho um tracinho e aqui também eu tenho um tracinho, significando dizer que esse lado é igual a esse lado. Eles são congruentes. Esse lado é igual a esse lado. Então, ficará assim, ó, 46 é igual a 4y mais 10. Utilizando esta definição, nós já podemos determinar o valor de y. Vamos inverter, vai ficar 4y mais 10 igual a 46. Não posso somar número com incógnita, 4y é igual a 46. Aqui está mais, vai para lá, menos 10. 4y é igual a 46 menos 10 dá 36. Isolo o y, é igual a 36 dividido para 4. 36 dividido para 4 vai dar 9. Y é igual a 9. Então, nós já temos o valor de y. Y é igual a 9. Precisamos encontrar o valor de x. Agora, vamos lá. Se esses dois ângulos, esses triângulos são congruentes, então esse lado aqui, ó, que tem 2 tracinhos, é igual a esse lado aqui também, que tem 2 tracinhos. Então, 2x é igual a 6y. Mas eu já encontrei o y. Quem é o y? O y é 9. Então, 2x é igual a 6 vezes 9. 2x é igual a 6 vezes 9 dá 54. X é igual a 54 dividido para 2. X igual a quanto? 27. Então, encontramos aí o valor de x. O valor de x é 27. Nós vamos para a questão de número 6. A questão de número 6, nós vamos determinar o caso de congruências. Então, nós temos 4 casos de congruências e nós iremos utilizar agora, aplicando nos triângulos, para fazermos esta classificação. Então, temos o primeiro caso, que é LLL, lado, lado, lado.
Nós temos o segundo caso, ala, que é ângulo, lado e ângulo. Nós temos o terceiro caso, é lado, ângulo e lado. E temos o quarto caso, que é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então nós iremos fazer a classificação quanto ao caso de congruência. Então eu vou desenhar aqui, ó, o primeiro triângulo e aqui o segundo triângulo. Aqui da outra parte o primeiro triângulo e aqui o segundo triângulo. Aqui o primeiro e aqui o segundo. E aqui no quarto caso o primeiro e aqui o segundo. Ó, então o que nós temos aqui? Ó? Lembrando que sempre eu vou seguir de forma consecutiva, ou no sentido anti-horário, ou no sentido horário, é sempre consecutivo. Então eu começar aqui, ó, no sentido anti-horário. Lado, lado, lado. Tem um tracinho nesse lado, tem dois tracinhos nesse, e tem três tracinhos nesses, indicando que são lados diferentes. Aí eu tenho aqui também, ó, sentido anti-horário. Ou eu posso fazer no sentido horário, lado, lado, lado. Esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse. Então esse primeiro caso aqui, de congruência, é lado, L, lado, L, lado, L. Então o primeiro caso aí, L, 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 lado, lado, lado. E aqui, vou colocar lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. E tem sendo consecutivo, ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Esse lado é congruente a esse. Esse ângulo é congruente a esse ângulo. E esse lado é congruente a esse. Então, lado, ângulo e lado de novo. Então, lado, ângulo e lado. Agora, a esse terceiro caso, o que eu tenho? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então aqui é o quarto caso, ó. Lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Então lado, ângulo e ângulo oposto. Então é L de lado, A de ângulo e o ângulo oposto é o A com uma bolinha. A com Ozinho, A de ângulo e o Ozinho de oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. E aqui nós temos então, esse quarto caso aqui nós temos ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, nós temos aqui o caso, quarto caso, ala, ângulo, lado e ângulo de novo. Então, aqui estão os quatro casos de congruências de triângulo. LLL, que é lado, lado, lado. LAL, que é lado, ângulo, lado. LA, a bolinha.
Ó, LA, a bolinha, que é o ângulo oposto lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. E o quarto caso aqui, que é o A lá, ângulo, lado, ângulo. Vamos para a nossa questão de número 7. Nossa questão número 7, nós temos um paralelogramo. E aqui nós temos aqui traçada a diagonal dele. Aqui é 36. Aqui é 40. Aqui é 10y. E aqui é 5x. Ó, então nessa questão de número 7, nós temos um paralelogramo. E nós sabemos que existem algumas propriedades para o paralelogramo. Então vamos lá, então observe. No meu paralelogramo, ele tem lados paralelos iguais. Então esse lado é paralelo a esse lados são iguais. E esse lado é paralelo a esses lados são iguais. Ok. Então como eu possuo aqui lados paralelos, significa dizer que eu posso utilizar a propriedade de paralelismo de ângulo, de retas relacionado a ângulos. Então, quando eu tracei essa minha diagonal ela serve como uma reta transversal. É como se eu tivesse assim, ó, essa reta. Esse lado é uma reta paralela, esse outro lado é uma reta paralela e a diagonal é uma reta transversal. Quando eu traço essa reta transversal, ela forma ângulos alternos internos. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual a esse. Ângulos alternos internos, eles são iguais. Então, nesse caso aqui, ó, esse 40, ó, e esse 10y, ó, são ângulos alternos internos. Então, 40 e 10y, o 10y e 40, são alternos internos. Como eles são alternos internos, eles são iguais.